Então vamos lá. Espero que a semana de todo mundo tenha sido boa, né? Mais uma vez, e se não foi, outra vez, mais uma chance de recomeçar aí, né? No dia de amanhã. Então, as últimas aulas, né? O primeiro e o segundo encontro, eles foram mais complexos, né? Foi mais conteúdo, mais teoria, vamos dizer assim. Hoje a gente vai falar só de prática, praticamente, tá? Então, 99% do encontro de hoje vai ser prática. Vamos só fazer uma recapitulação geral, um breve resumo de como que foi os últimos encontros. Tá tendo um retorno aqui pra mim, não tá muito legal não. Tá dando um retorno. Obrigada. Então vamos só fazer um breve resumo aqui, tá? Pra gente conseguir pegar e caminhar aí, né? No mesmo sentido, só pra relembrar como que foi os nossos dois últimos encontros, tá? Então vamos lá. No primeiro encontro, então, nós falamos sobre o funcionamento da alma, sobre como nós temos as faculdades que comandam cada parte da alma, né? Então a gente tem o apetite, a gente tem a vontade e a gente tem a inteligência, certo? A gente falou isso da última aula, na primeira aula. E nós vimos a importância de ordenar os instintos, fortalecer a vontade e formar a inteligência. Nos adultos, nas crianças, em qualquer pessoa, certo? Então, no nosso último encontro, a gente viu a importância da gente ordenar os afetos, os instintos, né, dos nossos filhos, fazer com que eles reconheçam as compensações internas, que a gente falou muito sobre elas, né, no último encontro, para que eles possam agir em consequência delas, e não das compensações externas, né? Agir sempre querendo alguma coisa em troca, né? E aí, nesse ponto, os pais, eu só quero, né, comentar algo a mais aqui, que nesse ponto, os pais aqui precisam se atentar a isso, porque somos nós que ensinamos os nossos filhos a dar atenção às compensações externas, tá? Nós que colocamos normalmente esse vício nos nossos filhos. A gente faz com que eles esqueçam as compensações internas, tá? Então, por exemplo, nós levamos os presentes, né, um presente normalmente, não tô dizendo todo mundo, mas algumas pessoas fazem isso. Levam um presente pro filho mais velho quando o recém-nascido chega em casa. Então, os pais vão pro hospital e quando eles vão levar o neném recém-nascido, eles levam um presente junto. Eu sei que a intenção é das melhores, mas na verdade, o presente, ele deveria ser o neném. O irmãozinho é o presente, né? E o que a gente faz? Ao invés, a gente tira a atenção do irmãozinho e dá atenção para uma compensação externa. Tá? Então, o presente ali não é um algo externo, né? É o sentimento que essa criança vai ter pelo irmão, tá? A gente consegue mostrar para o irmão mais velho que sentimento maravilhoso que ele tá sentindo pelo irmão naquele momento, né? O amor que ele tá sentindo pelo irmão. Deixar o irmão mais velho segurar esse presentinho que ele ganhou, participar dos cuidados com esse presente, tá? O que a gente faz? A gente dá prêmio para as crianças quando as crianças tiram nota 10 na prova. Quando, na verdade, o prêmio já deveria ser a nota, né? Então, é importante lembrar ao filho o quanto que ele estudou para tirar essa nota, o quanto que foi bom ele ter conseguido alcançar o objetivo dele, alcançar o que ele queria, né? Então, isso são só exemplos, tá? Para que vocês consigam repensar as práticas de vocês. Mas é sempre isso, assim, sempre pensar quando vocês vão dar uma compensação externa. Será que é isso mesmo que eu tô querendo dar para meu filho? É isso que eu tô oferecendo pra ele? Eu não tô tirando a atenção dele pra outra coisa que ele deveria estar prestando atenção agora? Tá? Então, esse é o ponto da gente falar, né, sobre os instintos, sobre a educação dos instintos. É saber olhar pra dentro de si e reconhecer o que a gente tá sentindo. Fazer com que os nossos filhos reconheçam o que eles estão sentindo, ao invés de apagar isso, tamponar isso com um presente, tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque normalmente nós é quem fazemos isso. Nós é que colocamos esse vício nas crianças. Tá? Então, continuando, nós vimos, né, na última aula que nós devemos ter a vontade auxiliar dos nossos filhos para assim ajudá-los a fazer o que precisa ser feito, né? E não o que é somente desejável aos sentidos. E por fim, a gente viu como trabalhar os conceitos universais, né? Que é a inteligência, através da vida diária, dos exemplos dos pais, das orientações dadas aos filhos, sendo assim intérpretes da realidade para cada um dos nossos filhos, tá? Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre como trabalhar a educação do intelecto e da vontade nas crianças na prática do dia a dia, tá? E em especial desde muito pequenininhos.
É importante dizer que a gente precisa educar a vontade das crianças mais velhas também, tá? Então não tem idade pra gente começar a educar à vontade. Qualquer idade é idade, você precisa começar agora. Mas é possível e é mais fácil, é muito melhor se a gente começa quando eles são bem pequenininhos mesmo, tá? Então desde pequenininhos é mais fácil e a gente consegue educar melhor, a gente consegue já moldar, porque não tem nada ainda moldado. Então a gente já molda da forma certa, tá? E a gente vai falar isso. Nós vamos falar, né, em outro encontro, se eu não me engano, no 5º encontro, né, que a criança, ela nasce em uma família. Ela nasce inserida dentro de uma cultura, que é a cultura humana. Portanto, nós não devemos apenas criar as crianças, tá? Nós criamos os nossos animais, nosso cachorro. Nós damos comida, damos água, damos carinho, damos banho, né? A gente limpa as necessidades do nosso cachorro, tá? Mas é importante a gente diferenciar criar de educar. Educar é elevar a criança ao nível humano, tá? Trabalhando as características humanas para que a criança se torne um adulto maduro, capaz de ter uma repercussão efetiva no mundo. E não apenas sobreviver, que é o que os animais fazem, né? Então é isso que a gente precisa criar os nossos filhos para fazer. Quando as crianças elas são pequenas, a gente trabalha o intelecto das crianças, né? E a gente esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, assim, sobre como trabalhar o intelecto. Então a gente já trabalha o intelecto das crianças apresentando os conceitos universais através de pequenos lemas que a gente vai criar e que a gente vai apresentar para essas crianças. E que eles vão ser repetidos muitas e muitas e muitas vezes até que a criança aprenda esse conceito. Aprenda a repetir esse lema e a fazer com que esse lema funcione, tá? Então, né, exemplos de lema. Nessa casa se come de tudo. Ou primeiro a obrigação, depois a diversão. Quem chora não ganha nada. Depois de acordar, a cama arrumar. Enfim, você pode criar o lema que você quiser, tá? Você precisa criar esse lema e ensinar a criança a repetir esse lema e a agir em consequência desse lema, tá? Lembrando que você também precisa obedecer a esse lema. Porque, como eu disse, o conceito ele é formado pela repetição e pela observação. A criança ela vai precisar ver você fazer. Deixa eu só abrir umas aspas aqui, tá? Porque vocês não me entenderem errado. É bom lembrar que você precisa sim obedecer aos lemas que são colocados, mas na medida do possível, tá? E na medida do real. Você não precisa necessariamente fazer tudo o que as crianças fazem. Você é um adulto, seu filho é uma criança, tá? Então, não tem nenhum problema você, por exemplo, beber uma taça de vinho e quando seu filho vier pedir o vinho, você vai falar com ele, filho, bebida alcoólica é para adulto, não é para criança. E ponto, tá? Inclusive, isso são coisas que precisam ser esclarecidas com os filhos, porque você, né, como mãe, dorme com o papai. O papai, como pai, dorme com a mamãe. O seu filho não vai dormir com vocês, né? Você usa uma faca, o seu filho não usa faca. Você usa uma tesoura, você mexe com fogo. Você beija na boca do seu cônjuge, né? Isso tudo são coisas de adulto, não são coisas de criança. Então isso precisa ficar bem esclarecido. E a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, né? No 5º encontro também. Mas é importante que os filhos, eles vejam como que os adultos fazem as coisas, tá? Eles precisam ver a gente como adultos e não como outras crianças. É claro que você pode brincar com seu filho, você pode rolar com ele no chão, você pode pular na poça de lama, né, junto com seu filho, não tem problema nenhum. Mas existem algumas coisas que só você, como adulto, pode fazer. Só você pode resolver pro seu filho. E é por isso que ele se sente seguro perto de você, porque ele sabe que as coisas que ele não consegue fazer, você consegue fazer pra ele, tá? Então, essa admiração, ela precisa acontecer para que a criança te veja como um modelo a ser seguido. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, tá? Então, fecha essas aspas aqui. Então, voltando aos lemas. Esses lemas, eles precisam ser repetidos e repetidos e repetidos várias e várias e várias vezes, tá? Eles vão ajudar a formar a inteligência da criança, até mesmo da criança pequenininha, tá? E dá pra ela um norte, uma direção pra ela seguir. Então, a criança, ela vai conseguir entender o lema, ela vai conseguir entender a ordem, tá? Uma direção, mesmo antes de aprender a falar. Porque ela vai ouvir um conjunto de sons, né? Sempre que você fizer alguma coisa específica. Então, ela vai ligar esse conjunto de sons à ação que você tá fazendo,
Então ela vai entender, mesmo que ela não saiba o completo significado da frase, tá? Mas ela vai conseguir compreender do jeitinho dela lá. Ela vai entender o que ela tem que fazer, tá? E aí, quando ela aprender a falar, ela vai começar a repetir esse lema e ela vai começar a ensinar isso para os irmãos, tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo do Jaylan. Ele é o de 1 ano e meio. 1 ano e meio, ele é pequenininho, então ele não tem linguagem ainda. Inclusive, a linguagem dele é um pouco menos desenvolvida ainda que o normal, tá? Então, ele não tem linguagem, ele não consegue entender muito bem as coisas direito, mas ele consegue seguir as ordens, porque essas ordens elas já estão no nosso cotidiano. Ele consegue entender esse conjunto de sons e consegue saber qual que é a ação que ele precisa fazer, tá? Coloca o vídeo pra mim, por favor. Então é isso, assim, quando eu falo pro Jaylan, vai arrumar a cama? Ele não entende exatamente o que eu tô dizendo, ele não sabe o que é arrumar, ele sabe o que é cama, mas ele não sabe o que é arrumar, ele não sabe o que é vai, ele não sabe que vai é uma palavra, né, que manda, que pede pra você agir, né, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é palavra por palavra, ele não compreende o completo significado dessa frase, mas ele consegue fazer, né? Ele, nesse contexto, quando ele acorda de manhã e eu repito essa frase, ele entende e ele faz, tá? E ele só tem 1 ano e meio. Então, assim, é desde pequenininho mesmo, bem pequenininho você consegue apresentar esses lemas. E o legal é que ontem, por exemplo, a gente saiu bem cedo com a Bailey, eu e a Bailey saímos muito cedo e a gente saiu na correria, acabou que ela não arrumou a cama dela. Pois o Daniel, o pequenininho de 1 ano de idade, ele foi lá sem a gente pedir, o meu irmão tava perto, né? E ele arrumou a cama dela. O Daniel, ele só tem 1 ano, né? Ele não... A gente nem pediu pra ele arrumar a cama dela. Ele é um menino prodígio? Ele é super inteligente? Não, gente, ele não é. Mas ele vê a Bailey e o Jaylan fazerem isso todos os dias. Entende? Então isso vai entrando no cotidiano dele e ele vai conseguindo entender. Ele também não tem linguagem formada, mas ele vai conseguindo entender. E isso é o lema da casa, né? Isso é um lema que a gente repete o tempo inteiro. Isso vai formando o intelecto da criança, tá? Então, os irmãos, eles aprendem e eles vão ensinando para os outros irmãos. Isso acontece com todos os conceitos universais também, tá? Então, quando o irmão ele aprende, ele vai passando isso pro outro irmão. Ele mesmo corrige o outro irmão, tá? As crianças, a partir dos 2 anos, elas conseguem captar bem os conceitos universais através da leitura, tá? E isso se prolonga até a vida adulta. Então, a gente também, como adulto, a gente também consegue captar bastante as coisas usando a leitura, tá? Então, lendo histórias de pessoas virtuosas, a vida dos santos, as fábulas e conversando sobre elas durante o dia, quando a oportunidade aparecer. Então, qualquer oportunidade que você tiver com sua criança, você pode conversar sobre isso que você está tentando formar nela, tá? É importante a gente lembrar que na hora da briga, na hora da desobediência, na hora da pirraça, por exemplo, enquanto os ânimos estão exaltados, né? Não é hora de formar conceitos universais, tá? Não é hora de formar conceitos. É hora de aplicar os conceitos que já foram formados. Então, os conceitos, eles precisam ser formados antes da confusão, tá? Então, é antes da coisa acontecer que os conceitos precisam ser formados. Deixa eu pensar um exemplo para ficar mais claro. Uma criança, por exemplo, que gosta de aventuras. Ela gosta muito de aventuras e que gosta de lutar, ela brinca lutando o tempo inteiro, e é sempre com um bonequinho e outro bonequinho, os dois estão se batendo, né? E ela é uma criança muito nervosa, vamos dizer assim. Ela tem um pouco de dificuldade de controlar a raiva, por exemplo. Vamos imaginar esse cenário aí, tá? O que você pode fazer? Você pode contar para esse seu filho, em algum momento do dia, tranquilo, enquanto vocês estiverem conversando, que na guerra, quando o soldado está com muita raiva do inimigo, ele é retirado do campo de batalha. Porque quando você tá com raiva, você não consegue pensar direito. Então eles precisam tirar esse soldado, tá, do campo de batalha, para que ele consiga pensar. E aí o soldado precisa sair, ele precisa esperar um tempinho, né? Ele precisa se acalmar e aí depois ele volta pro campo de batalha de novo. E aí, na hora que seu filho estiver brigando, na hora da briga, o que você vai fazer é só lembrar ele da coisa que ele já aprendeu.
tá? Então, ele vai passar um tempo, ele vai, né? Você precisa repetir a história, repete a história. E dá um tempo pra ele elaborar. Então, ele vai pegar um bonequinho, ele vai pegar outro bonequinho, ele vai fazer os bonequinhos ficar com raiva, vai tirar um pra poder acalmar da raiva, depois vai trazer o bonequinho de novo pra brigar. Ele vai usar a forma dele de elaborar isso que você falou, esse conceito que você ensinou. E na hora da briga, você vai lembrar ele que o soldado precisa se acalmar pra voltar pra guerra, porque senão ele fica fraco, senão ele não consegue pensar direito. Tá? Isso é uma forma de ensinar o conceito de que a raiva não é boa e de que é melhor pensar quando você estiver com calma, né? Quando você estiver calmo, é melhor pra pensar. Então, esses lemas, é necessário a gente repetir, porque a criança, ela pode captar o conceito universal, mas ainda assim, ela pode não ter a vontade forte o suficiente, tá? Pra agir em consequência desse conceito universal. Algumas crianças, elas têm instintos que são mais difíceis de controlar, tá? Os sentimentos dela é como se viesse como um furacão dentro delas. E aí é muito difícil para essas crianças controlarem essas sensações, esses sentimentos, tá? Esses instintos. Outras crianças, elas analisam mais, elas são mais tranquilas, elas conseguem olhar pra coisa e não reagir na hora, tá? Elas têm a capacidade de controlar um pouco mais dos impulsos. Isso depende de cada criança, tá? Uma ferramenta que é muito boa para ajudar na educação, né, dos filhos no geral, é o conhecimento sobre os temperamentos. Então, você pode achar isso em qualquer lugar, você pode pesquisar na internet, você acha milhões de vídeos sobre isso. Inclusive, a Liliane no Instagram, Feito com Amor, ela vai fazer uma live falando sobre isso. Ela tá prometendo fazer uma live sobre isso. Então, é uma boa para poder assistir. Porque isso é realmente uma ferramenta muito boa para que a gente consiga entender se essa criança, a gente vai precisar de ter um pouco mais de trabalho para ela controlar os sentimentos dela, ou se ela já é uma criança que controla bem os sentimentos e a gente pode passar para outra virtude, né? Então, isso a gente vai precisar prestar atenção. E essa ferramenta dos temperamentos, ela realmente é muito boa para a gente conseguir entender e conseguir traçar melhor esse caminho da educação das crianças, tá? Tá bom. Mas então, como é que eu vou educar a vontade mesmo dos meus filhos, né? Tudo bem, o intelecto tá aqui, eu vou aplicar os lemas, eu vou ler com ele, eu vou contar a história, eu vou falar sobre as coisas do conceito que eu tô querendo formar. Mas e a vontade? Como que eu faço, como que eu ajudo meu filho a ter vontade para fazer aquilo, de tomar decisão e agir em consequência daquele lema que ele aprendeu, daquele conceito universal que ele aprendeu? Então, a gente precisa ensinar a criança a fazer o que precisa ser feito, até nos mínimos detalhes. É isso que a gente precisa fazer. Assim a gente forma a vontade da criança, tá? Então, o que eu vou dar aqui pra vocês é uma ideia geral da educação da vontade, tá? Nos 4 pilares da infância. Como eu disse pra vocês, eu trabalho com orientação de pais, no caso a caso, tá? Ajudando os pais nas estratégias para trabalhar os pontos fracos e os pontos fortes de cada criança, tá? Quais são as estratégias que eles vão usar ali naquele ponto, ou a criança tá brigando muito, ou a criança, enfim, tá mentindo, enfim. É o ponto, o caso a caso que a gente trabalha. Mas o que eu vou fazer aqui não é isso, tá? Não é isso que eu quero, não é essa a minha proposta com vocês aqui. Eu vou dar pra vocês aqui um panorama geral, um destino, um modelo ideal pra gente poder nortear a educação, tá? Então, a estratégia que você vai usar, se você vai fazer comida com formato de carinha, se você vai aumentar o tempo entre as refeições, se você vai usar ruído branco ou não vai usar ruído branco pra criança dormir, se você, enfim, como é que você vai montar a rotina do seu filho, né? Isso aí é você que vai decidir. Eu só espero que vocês consigam usar o que eu vou trazer aqui como uma orientação geral, tá? Entendendo o objetivo, né, que a gente quer alcançar e que vocês tracem aí as suas estratégias de acordo com o que vocês acreditam, o que funciona na casa de vocês, tá? Então, o importante é que nós eduquemos a vontade dos nossos filhos desde pequenininho. E quando eles são muito pequenininhos, a gente precisa educar a vontade nos 4 pontos essenciais da infância, que a gente chama de 4 pilares da infância, que é o sono, a higiene, a alimentação e a ordem, tá? Então, vamos por partes, vamos por pontos, vamos bem devagarzinho. Eu vou tentar ir bem devagar, porque tem gestantes aí, eu sei que tem mães de nenéns bem pequenininhos que estão esperando pelas dicas desse encontro, né? Então, pega a caneta e papel aí, eu vou tentar ir bem detalhada, assim, bem devagarzinho, tá? Então, vamos lá. Primeiro falando sobre o sono. O sono, ele é uma ótima ferramenta para o fortalecimento da vontade das crianças, tá? Ele é excelente
para essa proposta de educação para transcendência. Mas para além disso, para além da educação da transcendência, a educação do sono, ela é importante assim em vários pontos do desenvolvimento da criança, inclusive no desenvolvimento físico, tá? E eu como psicóloga, eu preciso falar isso com vocês, eu não posso deixar isso passar não. É possível, por exemplo, a gente diminuir sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sintomas de autismo também, tá? Apenas com a retirada de telas e reorganizando o sono aí para a criança ter um sono de qualidade. É possível fazer isso só com esses dois pontos, tá? Então, problemas de comportamento, agressividade das crianças, eles também podem ser causados por má qualidade do sono. Eu recebo pessoas que me apresentam crianças agressivas, birrentas, que gritam, que batem em todo mundo e que no final das contas, elas estão apenas com sono desregulado. Então é importante assim a gente pensar nisso não só na educação para transcendência, mas todo o desenvolvimento físico, neurológico da criança precisa de um sono adequado, tá? Então é importante a gente cuidar do ambiente do sono da criança para que ela consiga se desenvolver bem e ganhar autonomia no sono. Esse é que é o nosso objetivo. A educação do sono da criança, ela começa assim que a criança nasce, é no primeiro dia de vida da criança. A gente ensina a criança que dia é dia e que noite é noite. Então, muitas crianças, eu posso dizer 99,9% das crianças, elas nascem trocadas. Então, elas dormem durante o dia e quando elas acordam à noite. Elas ficam o dia inteiro dormindo, né? E à noite elas acordam. Então, o que a gente precisa fazer é acordar a criança de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, para ela, né, se alimentar, para ela brincar, manter ela ali acordada algum tempo, às vezes 40 minutos, 1 hora, isso vai variar de criança para criança, né? E só. E durante a noite, a gente precisa alimentar a criança, trocar a criança, embalar a criança para a criança dormir sem estímulo, sem conversa, sem luz, sem muito toque. Normalmente, depois de algum tempo, o relógio biológico da criança, ele já vai se ajustando, tá? Ele vai entendendo o que é dia e o que é noite. Só lembrando que ainda assim as crianças pequenininhas vão acordar muitas vezes para mamar à noite, tá? Para se alimentar. O local que a criança dorme também é importante. A criança, durante a infância inteira, ela precisa de um lugar, do lugar dela, para ela dormir, tá? Não necessariamente precisa ser um quarto, né? Um quarto só dela, claro que não. Quem tem muitos filhos aí sabe que isso é uma realidade praticamente impossível, né? Mas a criança precisa de ter a caminha dela e ela precisa dormir naquela cama, naquele espaço que é dela, tá? É o espaço dela, de segurança dela, onde ela sabe onde ela tá, onde ela sabe o que vai acontecer, tá? A cama compartilhada com recém-nascido, ela é muito perigosa, tá? Tanto pelo cansaço dos pais, os pais podem, né, enfim, rolar pra cima da criança. Então, não é uma coisa muito legal, tá? A cama compartilhada. E além disso, os pais também não dormem bem. A criança passa a precisar da presença, né, dos pais para poder dormir mais. E aí a criança, toda vez que ela acorda, ela vai precisar da presença dos pais para voltar a dormir de novo, tá? Isso não dá autonomia para a criança, só aumenta ainda os despertares noturnos da criança, tá? E aí, quando ela acordar, ela vai precisar dos pais de novo para poder voltar a dormir, porque ela já acostumou com isso. Ela não sabe dormir sozinha, né? Isso, claro, não impede que a criança, nos primeiros meses de vida, né, quando ela tá bem pequenininha, ela durma num bercinho acoplado, né, à cama dos pais, ou que ela durma próximo à cama dos pais. Isso não é um problema não, tá? Isso varia de casal para casal, de rotina para rotina, isso vai depender de vocês, tá? Então pode puxar o bercinho lá para perto da sua cama, mas a criança precisa aí de já começar a trabalhar essa autonomia, esse lugarzinho dela para ela dormir, tá? Então, com alguns meses, e isso vai variar também de criança para criança, e das condições dos pais, do ambiente que a criança tá, se tem babá eletrônica, se não tem babá eletrônica, onde fica o quarto da criança em relação ao quarto dos pais, né? Isso vai variar muito. Mas com alguns meses a criança já precisa ir pro quarto dela, tá? Ir pra cama dela. Independente se é com o irmão, se é sozinha, isso aí vocês vão ter que se organizar aí, tá? Mas a criança já precisa de ir pro quarto dela e pra cama dela. A cama dos pais, e as crianças precisam saber disso também, tá? A cama dos pais, ela é um ambiente sagrado. É realmente um ambiente sagrado, se a gente for pensar. É um ambiente de intimidade conjugal, né? De carinho conjugal, próprio dos pais. Ele não é das crianças. Ele é um lugar onde o casal se ama, com o corpo, com a alma, onde Deus realiza o milagre da vida, tá? E onde os pais, eles descansam para ter uma maior energia, para ter maior disponibilidade, para amar os filhos no dia seguinte. Tá? Então, esse lugar, ele é especial dos pais. E a criança precisa entender isso.
Isso já é uma coisa que a gente precisa conversar com as crianças desde pequena. Não impede que a criança vá brincar na sua cama, por exemplo, num domingo de manhã, que a criança levante e vá lá, né, te chamar porque tá acontecendo alguma coisa, não é um problema. Mas ela precisa entender que esse lugar é específico dos pais, é um lugar especial dos pais, tá? Então, normalmente não é um processo muito fácil, assim, facílimo, 100% tranquilo de fazer, não. Mas o que a gente precisa fazer é sempre colocando a criança, ou o bebezinho, no caso, né, cada vez mais acordado no berço. E aí, cada vez mais acordado, até que ele vá completamente acordado pro berço e aprenda a dormir sozinho lá no berço. Isso vai fazer com que esse bebê, né, ele aprenda a dormir e ele saiba voltar a dormir caso ele acorde de madrugada. Lembra aí, quando que foi a última vez que você dormiu e só acordou no outro dia? Que você foi a noite inteira, direto, sem acordar nenhuma vez. Isso é raro, não é? Pois é. Com a criança é a mesma coisa. As crianças, elas acordam à noite. Mas quando a criança ela sabe voltar a dormir, quando ela tem autonomia para dormir, quando ela acordar, ela vai ver que tá de noite e ela vai voltar a dormir. Se ela perde o sono, eles ficam lá brincando com o pezinho, puxando cabelo, balançando cabecinha, fazendo algum movimento repetitivo até voltar a dormir de novo. Tá? Eles não precisam chamar os pais para voltarem a dormir. Mesmo os bebezinhos bem pequenininhos, 6 meses, a criança já sabe fazer isso, ela já consegue fazer isso, tá? Então, o que a gente precisa fazer é criar um ritual de sono, um passo a passo, que vai ser repetido sempre exatamente do mesmo jeito, para que a criança aprenda que depois disso aqui é hora de dormir. Tá? Então, isso repetido, ela vai conseguir entender que é hora de dormir e ela vai dormir. É simples assim, tá? Só precisa realmente de consistência e de repetição. Então, sobre os movimentos da cultura, né, no sono, a criança ela precisa ser ensinada desde cedo a dormir no lugar certo, na hora certa, ainda que essa criança não queira ir, tá? Porque muitas vezes, e a maioria das vezes, a criança ou os bebês, eles estão com muito sono, mas eles querem brincar. Eles não querem dormir, porque afinal de contas dormir é chato, né? Dormir não é legal. No entanto, a gente precisa sempre fazer o que precisa ser feito. A gente não pode fazer só o que a gente quer fazer. A gente precisa fazer o que precisa ser feito, tá? Com as crianças mais velhas, a gente precisa explicar que a partir de agora ela vai dormir na própria cama. Ela, né, a gente às vezes precisa permitir alguns objetos de transição, levar um ursinho, levar um carrinho que seja pra cama dela, né? E avisar pra ela, explicar que a partir de agora ela vai dormir na caminha dela, que se ela precisar, ela pode te chamar, se alguma coisa acontecer. Permite a ela algum objeto de transição e não volte atrás na sua palavra, tá? A segurança dos pais dá segurança pra criança. Então, se você falou, cumpra, tá? Se precisar, você vai lá na criança, checa se tá tudo certo. Ela te chamou, vai ver o que tá acontecendo e deixa a criança lá, tá? A criança precisa de dormir no quarto dela. Não volte atrás no que você disse, porque senão a criança se sente insegura. Então, as crianças, elas precisam dormir cedo. Vários hormônios, eles são liberados no início da noite, tá? E esses hormônios, eles são importantes para o desenvolvimento e para o desenvolvimento físico também, para o crescimento da criança. Além disso, a necessidade de sono da criança, ela é maior que a necessidade de sono do adulto. Então, a criança, ela dorme antes do adulto e ela normalmente acorda depois do adulto, para cumprir essa necessidade de sono, que é maior, tá? Então, esse tempo, ele também é importante, né? O tempo da criança ir dormir cedo, ele também é importante para o casal, tá? O casal, ele precisa se organizar. O casal ele precisa organizar o ambiente, ele precisa ter um tempo, né, pros dois, um tempo pra ele mesmo, pra conversa de adultos, pra namorar, pra jantar juntos, pra assistir um filme, se eles quiserem, né? Esse é o momento pro casal, pra que o casal mantenha a proximidade e pra que eles não se distanciem com a correria do dia a dia, tá? Não é raro a gente ouvir que os pais, eles se perderam depois que os filhos nasceram, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas realmente não é raro a gente ouvir. Então, as crianças, quando elas sabem dormir sozinhas, sem que você tenha que ficar lá 2 horas fazendo a criança dormir, as crianças que dormem a noite toda, as crianças que dormem na cama deles, né, que dormem cedo, eles dão oportunidade aos pais para manterem essa intimidade, para manterem a ligação como 2 adultos que são, né? Mas também cabe aos pais, né, saberem aproveitar esse momento como casal. Gente, vai por mim, vale a pena, tá? Isso faz toda a diferença na vida conjugal. Ter esse momento para vocês dois, tá? Então, no geral, o sono é isso, tá? Essa é a orientação geral para o sono. Sobre a higiene, é importante que as crianças, elas estejam sempre limpas, elas estejam trocadas,
elas se habituem a tomar banho, tá? A escovar os dentes. Isso é um hábito que é formado. Então, não tem problema nas brincadeiras que sujam, brincar com tinta, brincar com terra, Não é problema isso é ótimo pra criança, tá? Mas a criança ela não pode ficar suja o tempo inteiro, porque senão isso vira um hábito. Então, a gente precisa se atentar à roupa das crianças, tá? Para que a criança não esteja suja, não esteja rasgada. Isso vai influenciar diretamente no dia da criança e na forma como as outras pessoas tratam a criança também, tá? Se o seu filho for como o meu, é bom a gente limpar, né, a boca dele, enfim, limpar depois das refeições também, não deixar a criança suja. Coloca aí pra mim a foto do Daniel depois de comer, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então é isso, tá? A gente não pode deixar a criança numa situação dessa, numa condição dessa. A criança não vai ver, tá? Mas a criança sente isso, ela sente que, né, ela se acostuma a estar suja o tempo inteiro, tá? E isso também interfere, como eu já disse, na forma como as outras pessoas vão agir de acordo com essa criança, tá? Vão agir em direção dessa criança. Normalmente as pessoas fazem pouco caso das crianças que não estão muito bem cuidadas, porque se afinal de contas os pais não cuidam, eu que não vou cuidar, né? É mais ou menos isso. Isso não é maldade, não. Isso não é uma coisa consciente que a pessoa faz. Mas normalmente isso acontece. Isso é um movimento inconsciente que a gente faz, né? Se a coisa tá mal cuidada, eu não vou ter cuidado com ela, tá? Então, a falta de zelo, ela leva a mais falta de zelo ainda. Além disso, o belo é uma das manifestações do bem. E é a primeira manifestação do bem que a criança vai ter contato, tá? Isso faz com que os pais, eles também precisem sempre, né? Eu não vou dizer sempre, mas na medida do possível, se apresentar bem aos filhos, tá? Nos atentar ao que nós vestimos, porque nós somos os primeiros mesmo. Esse primeiro contato com o bom, com o belo e com o harmônico que a criança vai ter. Depois ela vai estender isso pro resto do mundo. Ela vai conseguir ver beleza, vai conseguir ver bondade, vai conseguir ver harmonia no resto do mundo. Mas o primeiro contato com isso é conosco. Somos nós que apresentamos isso para nossas crianças. Aí o que acontece? Os pais não se preocupam com a aparência, não se preocupam com a linguagem, não se preocupam em falar corretamente na frente das crianças, não se preocupam em ser uma figura saudável para as crianças. E aí depois eles se assustam com o nível de relacionamento que os filhos assumem quando eles chegam na adolescência, por exemplo, tá? Os filhos eles vão se relacionar com aquilo que eles conhecem. E se esse a figura que eles conhecem, né? Se não é uma figura saudável que eles conhecem, essa vai ser a relação que eles vão levar pro resto da vida. Essas vão ser as pessoas que eles vão escolher para se relacionar pro resto da vida, tá? Então, por isso a gente precisa se apresentar bem aos nossos filhos. Então, na idade adequada, por volta dos 4 anos, a criança ela já pode tomar banho sozinha, com supervisão, claro, né? Com 6, 7 anos mais ou menos, dependendo da criança, ela já não precisa mais de supervisão para tomar banho. A mesma coisa vale para escovar os dentes, tá? Então, até 4 anos, com supervisão, ela já pode fazer sozinha. 6, 7 anos, ela já não precisa mais de supervisão, se ela já souber fazer direitinho, tá? O desfraude é um ponto muito importante e que influencia, inclusive, na autoconfiança da criança, na autoestima da criança, tá? O desfraude noturno, o desfraude diurno, ele acontece ali por volta dos 2 anos, às vezes até 2 anos e meio, tá? Quando a criança, esses são os 2 sinais que eu costumo dar. Quando a criança começa a pular com os 2 pés juntos, tá? E quando ela começa a entrar no banheiro pra tomar banho e ela já faz xixi. Então ela entra no banheiro, ela entra no box e ela faz xixi, tá? É sinal que ela tem ali um mínimo de controle, tá? Então, quando a gente consegue perceber esses sinaizinhos, a gente já consegue começar a tentar aí um desfraude. Então, o desfraude diurno, ele é questão de treinamento, tá? Depois que esses sinais eles já estão bem estabelecidos, ele é realmente questão de treinamento. É realmente só treinar a criança para conseguir usar o piniquinho ou usar o vaso. E aí vai depender de vocês, né? O desfraude noturno, ele é diferente. Ele não tem um tempo específico, não. Ele vai precisar de maturação neurológica. Então, não tem muito uma idade. Você pode ajudar, claro, o seu filho diminuindo a quantidade de líquido que ele tá tomando à noite, né, antes de dormir, e fazendo festa quando a criança acordar cedo. E aí é isso. Um dia ela acorda seca, no outro dia ela molha. Aí no outro dia ela acorda seca de novo, e aí no outro dia seca outra vez. E aí ela molha a fralda outra vez. E ela vai aumentando o tempo. Um dia ela consegue ficar 2 dias sem molhar a fralda, depois 3 dias. Normalmente o que eu faço são 4 dias. Isso aí é isso é o que eu faço aqui em casa, tá? Uma experiência própria.
eu espero 4 dias. Depois de 4 dias a gente tira a fralda da noite, tá? Então, um conselho, só um conselho também, isso aí sou eu que faço, é da minha experiência. Eu aconselho a fazer o desfraude na época do calor, tá? Mesmo que a criança já tenha dado os sinais, espera a época de calor. Porque é mais difícil de tirar esse tanto de roupa e muito provavelmente a criança vai ter que tomar alguns banhos aí nesse processo de desfraude, tá? Então é isso, tirar uma semana sem muitos compromissos, né? Uma semana que você vai ficar um pouco mais de tempo em casa, que você não vai precisar sair muito, e começar o desfraude. Antes disso, antes de começar especificamente o desfraude, a gente pode começar a mostrar pra criança o que é o xixi, né? Quando ela entrar no banheiro e ela fazer xixi, você faz testa, olha, xixi, você fez xixi. E a criança vai ficar lá tudo assim, uau, o que eu fiz de tão legal, assim, né? E aí você pode deixar essa criança, por exemplo, sentada no piniquinho esperando por alguma coisa. Então ela pode sentar lá no piniquinho e esperar você escovar os dentes, ou te esperar terminar de tomar banho, ou te esperar trocar de roupa. E aí ela vai se habituando a sentar lá e com certeza ela vai fazer xixi enquanto ela estiver lá. Tá? E aí, quando ela levantar, você fala, olha, você fez xixi, né? Você pode ir fazendo isso, esses movimentos para mostrar para a criança o que é, para ela tomar consciência do que é aquilo, tá? Depois que a criança ela já deu esses sinais, ela já sabe o que é xixi, já sabe fazer xixi no piniquinho, já fez algumas vezes, né? Enquanto te esperava fazer alguma coisa. É isso, é entregar para Deus o sacrifício do desfraude, explicar para a criança como que vai funcionar a partir de agora, que a partir de agora é no piniquinho, tirar a fralda e se preparar para limpar xixi, limpar cocô e dar banho. É mais ou menos assim que funciona o desfraude, tá? Então, é importante a gente levar a criança de meia em meia hora no banheiro no início do desfraude. Lembrar ela porque ela não vai lembrar sozinha, tá? Então, se demorar muito tempo, ela vai fazer na roupa. E aí, gente, é muita paciência. Paciência, paciência, paciência. E eu sei que é mais fácil fazer xixi na fralda. Às vezes é chato parar de brincar para ter que ir no banheiro. Não é legal a gente tomar banho. Não às vezes é desconfortável a gente escovar dente. Mas nós não fazemos só o que nós gostamos. Nós fazemos o que precisa ser feito, tá? Com relação à alimentação. A alimentação é um mundo. É um mundo de teoria, é um mundo de prática, é um mundo de aprendizados, tá? A hora das refeições, eles são momentos riquíssimos para se trabalhar a cultura e as virtudes. Em especial a virtude da temperança, tá? Que é a virtude dos prazeres baixos da alma. A criança, ela precisa comer de tudo, ainda que ela não goste do que é servido, tá? Então, não precisa ser muito, um pedacinho só. Às vezes só um pedacinho pequeno. Mas aí, com o tempo, você vai aumentando a quantidade para que a criança acostume com aquilo ali. E ela consiga comer mesmo que não é muito gostoso pro paladar dela, tá? O paladar, gente, ele é formado. E as virtudes, elas também são formadas. Assim, a criança vai aprendendo a fazer o que deve ser feito. E não o que ela quer fazer. Não somente o que agrada aos sentidos dela. Além disso, a mesa, gente, é um lugar propício para que a criança aprenda a ver se todos estão servidos, se todo mundo alcança o que está na mesa, se a quantidade de comida é suficiente para todo mundo. Elas aprendem a dar oportunidade para outras pessoas falarem, né? A servir os outros primeiros e ser o último a ser servido. A escutar e se interessar pelos assuntos que todos estão colocando na mesa, né? Todos estão conversando sobre isso. Esperar o momento da oração para poder comer. A colocar a mesa, a retirar a mesa, a usar os talheres, a se limpar depois das refeições. Enfim, são 1 milhão de aprendizados ao redor da mesa, tá? Então, é importante que a criança ela aprenda a lidar com os prazeres da mesa desde cedo. O objetivo é que aos poucos ela consiga comer mais do que ela gosta menos e menos do que ela gosta mais. Assim a gente consegue treinar a virtude da temperança. Às vezes os pais eles me perguntam assim, como que eu faço para criar um filho forte, um filho que siga os valores que eu ensinei, um filho corajoso, um filho que tenha coragem de agir, tenha vontade de agir e haja, né? A mesa é um excelente lugar para desenvolver a virtude da temperança, que vai se transformar na virtude da fortaleza, tá? Adquirindo a capacidade de controlar os próprios desejos, os próprios impulsos, a criança vai conseguir ser livre e forte o suficiente para escolher fazer o que ela precisa fazer e não somente ceder à tentação ali, tá? Então assim a criança consegue realmente adquirir uma fortaleza para a vida. Nesse ponto, gente, eu não preciso nem comentar o quanto que é prejudicial uma criança que perde as refeições em família ou com os pais, né, para fazer as refeições na frente da televisão. Então, eu não vou nem comentar sobre isso porque
acho que já deu pra entender aqui qual que é o ponto, né? Então, para facilitar, eu vou explicar aqui mais ou menos como que funciona por idade. E aí, como eu disse, isso aqui não tá fechado, isso é só uma ideia para vocês acompanharem, tá? Para vocês seguirem e terem um norte para onde ir, principalmente as mães dos nenenzinhos pequenos aí, tá? Então, recém-nascido até 6 meses, livre demanda. A hora que o neném quiser, é isso mesmo, tá? Com mais ou menos 5 meses e meio, normalmente eu começo a sujar a boca dos nenéns com algum vegetal ou com alguma fruta, tá? Só sujar mesmo. A intenção não é nem começar a formar paladar, nem o neném sentir gosto, nem nada. É só realmente colocar na boca do neném para ele começar a trabalhar o reflexo de empurrar a comida com a língua. Então, normalmente, quando é a primeira vez que você vai começar a introdução, né? Você coloca a comida na boca do neném e ele faz assim, ó. E ele empurra a comida para fora. Isso é um reflexo que a criança tem, tá? Que o bebezinho tem. Então, para começar a trabalhar esse reflexo, eu já começo com mais ou menos 5 meses e meio, tá? E aí também já pode começar a dar um pouquinho de água, só pra criança não estranhar muito, porque a partir de 6 meses, quando começar a introdução alimentar, ela vai precisar tomar um pouco de água, tá? Então, 6 meses a gente faz a introdução alimentar. Normalmente eu começo por vegetais, porque as frutas são mais docinhas, e se a gente começa por fruta, normalmente a criança, né, aceita um pouco menos o vegetal depois, então eu já começo pelo vegetal. E aí a regra é essa, você dá um vegetal diferente a cada 3 dias. Para observar a alergia, né? Então, se você escolheu agora a couve-flor, então você vai, né, dar a couve-flor para criança durante 3 dias seguidos, para observar se ela teve alguma alergia. Depois você troca, por exemplo, para batata. E aí dá a batata durante 3 dias seguidos. Aí só depois que você pode dar a batata e couve-flor junto, tá? E aí sem sal, tá? A orientação é sempre sem sal até 1 ano de idade. Então é uma refeição por dia só e o leite materno do restante do dia. Ou leite materno ou fórmula, né? No restante do dia. 7 meses são 2 refeições, a gente já introduz mais uma. Então, normalmente um vegetal e uma fruta. E aí a mesma coisa, uma fruta diferente a cada 3 dias para poder testar as alergias. E aí você já pode ir mudando a consistência, não precisa já mais amassar tanto, para a criança já ir acostumando com a consistência, com uma consistência mais grossa na boca, né? E aí vai depender dos pais, se o pai já preferir dar o pedaço grande desde o início, isso aí varia de cada um, tá? Com 8 meses, então, a gente passa para 3 refeições por dia. E aí a gente já pode acrescentar a carne e a gente pode acrescentar os ovos. Com 9 meses, são 4 refeições por dia. E aí você já pode colocar os derivados do leite, tá? Com 9 meses a gente já começa a inserir mais ou menos os derivados do leite. Iogurte, queijo, isso aí com 9 meses já tá liberado. Com 1 ano, a criança já pode comer comida da casa, se a família tiver uma alimentação saudável, claro, né? A recomendação é só que açúcar seja depois dos 2 anos e mel depois dos 3 anos. Essa é a recomendação geral. Então, nessa época, por volta de 1 ano, e é importante a gente prestar atenção nisso, a criança ela vai começar a diminuir, ela pode, não necessariamente ela vai, mas ela pode começar a diminuir a quantidade de comida que ela tá ingerindo, tá? Isso tá ok, tá tudo certo, porque ela não vai mais crescer tanto. O pico de crescimento da criança é no primeiro ano de vida, ela cresce muito, então ela come igual um touro, né? Ela come muito. E aí no segundo ano ela já não cresce mais tanto, então ela não vai precisar comer tanto mais. E aí, é normal ela começar a diminuir um pouco a quantidade de comida que ela tá comendo. E nesse momento a criança vai começar com as preferências. Porque antes, como ela tava morrendo de fome, ela comia qualquer coisa que tivesse na reta, né? Agora que ela já não tá com tanta fome assim, ela vai começar com as preferências. Vai querer uma coisa a mais, vai começar a gostar mais de uma coisa do que de outra. Nesse momento é importante a gente continuar oferecendo de tudo, mesmo que a criança não goste daquilo. Mesmo que a gente ache que a criança não goste daquilo, tá? Então, aproveite os horários em que a criança está com mais fome para dar mais do que ela gosta menos, tá? Isso vale para as crianças maiores também, quando a gente estiver treinando a virtude da fortaleza na mesa. O Jaylan, por exemplo, o de 1 ano e meio, né? Ele não gosta muito de queijo, não. Ele não é muito fã de queijo, não. Então, quando tem queijo no café da manhã, eu separo o café da manhã dele e dou o pedaço de queijo primeiro. Um pedacinho pequeno de queijo, antes do café da manhã dele. Então eu aproveito que ele tá com bastante fome e aí ele come o queijo e depois come o café da manhã dele. Assim, ele vai contra o instinto dele, que é o instinto de querer só o que é mais gostoso. Ele vai fortalecendo a vontade dele, comendo um pouquinho do que ele não gosta muito, né? E aí ele vai acostumando com o gosto do queijo na boca, ele vai acostumando com a consistência do queijo na boca, ele vai formando o paladar e assim ele vai formando, ele vai ordenando os desejos dele também, tá? Então, a regra de ouro para a gente trabalhar com alimentação, para trabalhar as virtudes na alimentação,
sempre verifique o ganho ponderal com o pediatra. Se o pediatra falar que tá ok, que o neném tá crescendo, que ele tá ganhando peso, fechou. É isso, tá? Siga sempre o que o pediatra tá falando sobre o peso da criança. Então, 2 anos. Quando a criança chega mais ou menos 2 anos, por volta aí mais ou menos dessa idade, os padrões alimentares, eles se estabelecem, eles se fixam, eles se enraizam, tá? Então, aí é que tá. Se a criança, lá na época que ela, né, começou com as preferências, lá por volta de 1 ano mais ou menos, se ela só comeu o que ela gostava, se os pais pararam de oferecer o que ela, né, que eles achavam que ela não gostava muito, porque sabiam que ela não ia comer, ou porque queriam que ela comesse mais, ou sabia que aquilo ali era mais docinho e ela gosta do que é mais docinho. Então, se ela parou de comer o que ela não gosta muito, nessa hora ela vai dar bastante trabalho para comer de tudo, tá? Porque o paladar dela não foi formado. O paladar dessa criança não foi formado. Então, por isso é que é importante a gente sempre oferecer de tudo, nem que seja um pedaço pequeno, tá? Ninguém vai morrer por comer um pedacinho pequeno de abóbora se ela não gosta de abóbora, tá? Então, com isso, a criança vai fortalecendo a vontade dela, ela vai conseguindo controlar os instintos dela, vai contra aquilo que é um desprazer para ela e ela vai acostumando com aquele gosto. Ela vai adquirindo resistência ao desprazer e ela vai acostumando com aquele gosto, até que o paladar dela seja formado, tá? E a gente não tá brincando não, gente. Eu conheço crianças, uma amiga minha, inclusive, tem uma criança pequena que a gente vai em aniversário, por exemplo, ela come uma colher de bolo e ela fala, tá doce demais. Porque o paladar dessa criança foi formado. Ela tem um paladar saudável, ela tem hábitos de alimentação saudável, tá? Então, lembrando que o objetivo aqui, né, é trabalhar a temperança na mesa. Então, fazer com que a criança aprenda a comer o que ela precisa comer e não apenas o que ela gosta de comer, não apenas o que ela quer comer, porque afinal de contas, a gente não faz apenas o que a gente quer fazer, a gente faz o que precisa ser feito. Com as crianças mais velhas, é importante observar para onde os instintos da criança estão levando. E aí a gente trabalha a virtude que é contrária a esse instinto, a esse prazer, tá? Então, se a criança ela come muito, a gente precisa trabalhar nela o autocontrole, a resistência da criança frente à comida, né? Frente ao doce, por exemplo, ao chocolate, ela precisa ter resistência nisso. Se a criança ela come muito pouco, a gente precisa trabalhar a fortaleza, né? Para que ela coma o tanto que ela precisa comer. Então, para crianças que comem muito pouco, por exemplo, a gente está, né, no período de quaresma. Então, uma penitência boa dessa quaresma, por exemplo, podia ser comer tudo que a mamãe colocar no prato. Essa vai ser a penitência durante os 40 dias. Lembrando que a consciência da criança já tem que estar formada. O intelecto da criança ela já tem que entender o que é uma penitência, ela tem que entender o que é uma quaresma e ela tem que ter esse propósito, né? Então, ela pode, por exemplo, colocar como penitência comer tudo que está no prato. Ou então, não reclamar na hora do almoço. Não reclamar que ela tem que comer. Isso é uma boa penitência, né? Inclusive, o fortalecimento da alma é justamente o objetivo dos jejuns e das penitências em todas as práticas religiosas. É por isso que nas práticas religiosas a gente tem a prática do jejum e da penitência, justamente para fortalecer a alma, para fortalecer a vontade e controlar os instintos, tá? Aí é isso, os pais eles vão adequando o cardápio, né? Com mais ou menos calorias de acordo com a necessidade de cada criança. Se a criança come muito, menos calorias. Se a criança come pouco, mais caloria. E aí o pai trabalha do jeito que ele achar melhor, tá? O pai e a mãe. Então, no geral, sobre a alimentação é isso. Sobre a ordem. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, tá? No próximo encontro, inclusive. Então, não vou me atentar muito aqui, não. Mas, no geral, como que funciona? A ordem exterior, ela facilita a ordenação interior. Então, um ambiente ordenado, ele ordena a alma. Ele ajuda a criança e o adulto também, tá? A ver com mais clareza as coisas, a pensar melhor, a se organizar interna e externamente também. Então, a criança, na medida do possível, ela deve aprender a manter a ordem. Nos horários, nos brinquedos, nas brincadeiras, na cama, na ajuda dos afazeres da casa. Uma criança que cresce em um ambiente com ordem, ela consegue ordenar os horários dela, as ações dela e futuramente ela consegue ordenar a vida interior dela. É isso que a ordem, que a virtude, a ordem é uma virtude, né? É isso que a virtude da ordem nos leva a fazer. Organizar a gente internamente, tá? Organizar a nossa vida interior. Então, a criança, ela precisa ter as responsabilidades que competem a ela de acordo com a capacidade, tá? Desde pequenininha. Então, aqui em casa, as crianças que têm 1 ano, né? Os 2 pequenininhos que têm 1 ano,
A obrigação deles é jogar a fralda no lixo, fechar as portas dos armários e guardar os brinquedos no lugar. É só isso. Mas essa é a obrigação deles. Eles precisam fazer isso todos os dias, tá? A de 2 anos e meio, que é um pouco mais velha, ela tem condições de fazer mais. Então, as obrigações dela são arrumar o quarto, arrumar a cama dela, puxar a oração à mesa, colocar a roupa no cesto de roupa suja, guardar os sapatos dela e guardar as calcinhas dela. É o que ela dá conta de fazer, tá? Então, é isso se é isso que ela dá conta de fazer, é isso que ela vai fazer, tá? Então, cada um, ele vai conseguir trabalhar de acordo com as capacidades dele, né? De acordo com o que ele der conta de cumprir. A Déia, ela tem um lema que ela sempre repete, que eu gosto muito. Ela fala que já sabe andar, já pode ajudar. E é mais ou menos isso mesmo. Se a criança já tem controle do corpo, ela já tem uma força ativa na organização da casa, tá? Então, vocês lembram que eu disse no primeiro encontro que a gente precisa, todo mundo, né? Todo mundo da casa precisa ser responsável pelo bom funcionamento da casa? Pois é nesse momento que a gente precisa fazer isso, dando essas pequenas responsabilidades para as crianças fazerem. Às vezes, a criança, principalmente quando ela é muito pequenininha e ainda não está formada, né, à vontade dela, ela não vai querer fazer as obrigações dela, porque ela é pequenininha, porque ela não tem vontade formada ainda, tá? Mas mesmo pequena, é importante que ela seja orientada a fazer o que ela precisa fazer. Ela precisa ser orientada a fazer o que deve ser feito e não apenas o que ela quer fazer, tá? Ainda que seja só jogar uma fralda suja no lixo. Então, aos poucos, você vai perceber que a criança, ela vai conseguindo acessar as compensações internas. Ela vai conseguir sentir prazer na ordem, sentir prazer no serviço bem feito, sentir prazer em guardar as coisas. Mais um vídeo, só para exemplificar, tá? Aqui em casa, assim, fica bem claro, assim, que as crianças chegam a competir quem é que vai guardar as coisas no lugar, né? Então eu vou pedir pra colocar o último vídeo aí pra vocês verem e reparem a cara do Jaylan de indignação, porque não foi ele que cumpriu essa tarefa, tá? Então, olha aí. Então é isso, assim, deu pra ver a cara dele falando, tipo, mas como assim? Por que não fui eu? Olha lá o que ela tá fazendo, né? Então, o acesso às compensações internas e o aumento desse repertório, né, a criança sabendo fazer as coisas, vai trazer para essa criança o aumento da autoestima, tá? E o aumento da autoeficácia dessa criança, tá? O Jaylan, ele já sabe fazer, ele sabe guardar as coisas no lugar e ele quer fazer isso, tá? Ele deseja colocar as coisas em ordem, porque ele já tá desenvolvendo esse prazer na ordem. Então, ele sabe que quando ele termina de colocar a coisa no lugar, é uma satisfação que ele tem porque ele fez aquilo. Ele sai batendo palminha, né? Porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Tá? Então, ele sente isso internamente. Ele sente que ele fez alguma coisa boa. E é isso que a gente precisa fazer com que nasça nas crianças. Tá? Então, vocês viram a cara de indignação dele porque não foi ele que guardou o quadro. E vocês viram que os dois estavam competindo. Eles foram correndo para pegar o quadro, para ver quem é que ia guardar. Né? Então, é isso. Assim, a criança ela consegue desenvolver isso. E aí, né, enquanto ela vai aprendendo a fazer as coisas, né, e sabendo que ela consegue fazer, ela aumenta então em autoestima e em autoeficácia. A autoeficácia é a sensação da capacidade, é a sensação de saber que dá conta de fazer as coisas. E esse sentimento, ele é adequado com a realidade das crianças, né? Porque realmente a criança ela já dorme na própria cama sozinha, ela já sabe usar o vaso. Ela não usa mais fralda, ela não dorme mais com fralda. A Bailey, aqui em casa, quando a gente fala com ela, você é uma meninona, né? Você já é uma criança, você não é um bebê mais, você nem usa fralda mais. E ela fala, eu não uso fralda mais. Né? Então, ela já sente isso, ela já tem uma confiança nela mesma, que ela sabe que ela já é grande. E ela já sabe que ela tem responsabilidade diferente dos meninos. Simplesmente pelo fato de ela não usar fralda mais, tá? Então, ela já sabe arrumar o próprio quarto, vamos dizer assim. Então, quando a criança ela vai adquirindo essas coisas, a criança, por exemplo, ela já sabe conversar, ela já sabe se portar à mesa, ela consegue conversar sobre vários assuntos, porque isso é uma prática diária na casa dela, conversar sobre o que cada um traz na mesa, né? Conversar sobre o trabalho do papai, conversar sobre o que a mamãe fez durante o dia, sobre o trabalho da mamãe, conversar sobre como que foi o dia dele na escola. Então, ele sabe conversar sobre vários assuntos. Ele realmente sabe fazer essas coisas. Então, isso aumenta a autoconfiança da criança, a autoestima da criança, porque ela sabe que ela dá conta de fazer as coisas, tá? Então, trabalhando o sono, a higiene, a alimentação e a ordem, a criança ela vai conseguir desenvolver o autocontrole, a inteligência.
e ela vai estar no caminho para alcançar a maturidade. Quando ela for adulta, né? Na vida adulta dela, ela vai conseguir alcançar essa maturidade. Pelo menos ela vai estar nesse caminho. A gente vai ter feito o que a gente precisava fazer para colocar essa criança no caminho. Porque vocês já viram que eu repeti aqui várias vezes, isso foi proposital, para que vocês entendam qual que é o objetivo da gente fortalecer a vontade. É com muito amor fazer com que a criança entenda que ela precisa fazer o que deve ser feito e não apenas o que ela gosta de fazer. É ordenar os desejos da criança e fortalecer a vontade para ela agir de acordo com a inteligência dela. Tá? Então ela vai entender o que ela precisa fazer e ela vai ter vontade para fazer porque ela já está treinada no dia a dia a fazer o que precisa ser feito. Gente, por que vocês acham que os diretores espirituais eles pedem prática de jejum quando eles estão lidando com pessoas que têm problema de infidelidade, por exemplo, ou problema de castidade? Porque é assim que a gente aprende a lidar com os prazeres baixos. E isso tudo é prazer baixo, né? Tudo é desejo, tudo é sensação, né? É assim que a gente consegue adquirir a virtude da temperança e fortalecer a nossa vontade. É olhando para um chocolate que tá ali falando, eu não vou comer esse chocolate, porque eu tenho vontade. Porque a minha vontade é forte o suficiente para não comer esse chocolate. Então, esse aqui é o objetivo. É fortalecer a alma. É fortalecer a vontade. Fortalecer essa parte média do corpo. Tá? É isso que a prática do jejum e as penitências fazem, tá? Então, então quando a gente se atenta a esses 4 pilares, né, da infância, quando a gente se atenta ao sono, à higiene, à alimentação e à ordem, essas crianças, elas vão ser adolescentes, por exemplo, fortes o suficiente para vencer a tentação das drogas, por exemplo. Assim como elas venceram a tentação do chocolate, a tentação do bolo lá atrás. Tá? Elas vão conseguir vencer a tentação do sexo. Assim como elas conseguiram parar de comer a sobremesa para não exagerar no doce, porque elas sabiam que elas não podiam comer doce demais. Elas vão ser adultos responsáveis, tá? Adultos que conseguem cumprir com as responsabilidades. Assim como eles tiveram força para cumprir com as responsabilidades da casa quando eles eram pequenininhos. Adultos que conseguem ser produtivos e trabalhar por aquilo que vale a pena. Assim como eles conseguiram organizar os horários, organizar os brinquedos quando eles eram mais novos. Eles vão ser adultos que conseguem, por exemplo, parar de assistir um jogo de futebol para atender uma necessidade de alguém. Assim como quando ele era pequeno, ele conseguia parar de brincar porque estava na hora da soneca. Então é isso que a gente precisa trabalhar no dia a dia com a criança, tá? Em casa, na infância, as crianças elas lidam com os mesmos desejos, com as mesmas frustrações e com as mesmas dificuldades que elas vão enfrentar na vida adulta. É por isso que a gente precisa usar a rotina da criança, o dia a dia da criança, as brincadeiras, o sono, para educarmos os adultos que eles serão. E aí esses adultos, eles precisam ser conscientes das próprias limitações, porque eles já vão saber aonde eles conseguem fazer, aonde eles não conseguem fazer. Eles vão saber qual que é a pedra de tropeço neles, assim, onde que é mais difícil deles se trabalharem, tá? Mas ao mesmo tempo eles vão ser fortes, eles vão ser livres o suficiente para traçar esse caminho da maturidade e cumprir com a missão que lhes foi concedida, que lhes foi confiada, tá? Então eu falei que esse encontro ia ser totalmente prático, né? Não teve muita teoria nesse encontro, não. Mas essa que é a nossa ideia, tá? É trabalhar no dia a dia o que a criança vai ser no futuro, o que a criança vai ser como adulto. Então, as responsabilidades da casa, elas têm que ser levadas com a mesma seriedade que as responsabilidades que ela vai ter no trabalho. A ordem no ambiente precisa ser levado com a mesma consideração, com a mesma importância da ordem que ela vai ter quando ela for adulta. Tá? Então é isso que a gente precisa treinar nas crianças. Fazer com que as crianças consigam entender que aquilo precisa ser feito. Mesmo que eu não goste de fazer aquilo, mas aquilo precisa ser feito. Tá? A gente não tá falando aqui de fazer uma criança de escravo, por exemplo. A gente tá falando aqui de uma criança de 1 ano que só tem a responsabilidade de jogar a fralda no lixo, trancar a porta do armário. É só isso, gente. Não tem muita coisa. Tá? Mas esse pequeno detalhe, ele precisa ser cumprido. Porque afinal de contas, a gente faz o que a gente precisa fazer, não o que a gente quer fazer, tá? Então, no próximo encontro, a gente vai conversar sobre os problemas que surgem no caminho. Então, nesse caminho, enquanto eu tô no dia a dia aqui tentando ensinar meu filho a fazer essas coisas, e os problemas que vão aparecer?
Tá? E se meu filho não quiser fazer essas coisas? E se ele aprender uma coisa errada com alguém, com algum vizinho, com algum amigo? O que que eu faço, afinal de contas? Tá? Então, na terça-feira que vem, a gente vai falar sobre o que que a gente pode fazer para alcançar os bons hábitos, para alcançar a famosa e tão sonhada obediência das crianças, né? E como que as correções devem ser realizadas quando a coisa sair um pouco do controle, tá? Então, de tudo isso é para uma boa educação dessa criança, tá? Então, eu espero vocês na semana que vem, na terça-feira que vem. Espero que todo mundo tenha aí uma boa noite e a gente se vê na terça-feira que vem. Tchauzinho!